Sejam muito bem-vindos ao canal Urologicamente. Eu sou o Dr. Daniel Pinto, urologista, e falo aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre o que é a próstata aumentada e quando você vai operar a sua próstata. Vamos lá. Os homens, a partir dos 50 anos, começam a ter um aumento natural da próstata. Grande porcentagem dos homens, cerca de 60%, com 60 anos, já tem algum grau de próstata aumentada. E isso se traduz para aquele homem nessa faixa em urinar várias vezes ao longo do dia ou da noite. Sensação que vai ao banheiro e não consegue urinar tudo, precisa voltar para urinar o restante que ficou. Esse homem, ele passa a fazer um esforço urinário, por vezes coloca até a mão na parede para poder se apoiar e urinar mais vezes, empurrar a urina. Ele acorda à noite com vontade de urinar. Esses todos são sinais que esse homem provavelmente, segundo a idade e esses sintomas, que ele tem uma próstata aumentada. E isso é natural que a próstata aumente no homem, é uma alteração comum dela. É fisiológico que isso aconteça nos homens. É igual ter cabelo branco. Por que ele fica branco? Devido à idade. E a próstata reage de forma diferente. Ela aumenta. Tá legal? Então não se assuste se você tiver algum grau de aumento prostático. Qual é o valor que nós consideramos normal de uma próstata? Em geral, até 30 gramas. Mas esse aumento da próstata, ele é proporcional à idade. Tá legal? Quando é que nós vamos tratar essa próstata aumentada? Quando esse paciente me diz que essas alterações miccionais começam a ter impactos sociais. Ele diz, olha, eu acordo várias vezes à noite para urinar, eu faço esforço a urinar, eu urino e sinto que tenho que voltar ao banheiro para urinar, eu tenho urgência em urinar, quando eu tenho a vontade, eu tenho que ir logo, senão sai, o meu jato miccional é fraco. Esse paciente nós identificamos a partir dos 50 anos, anualmente, a visita com o urologista e nós realizamos exames para identificar esse aumento da próstata, essa alteração. E aí, de acordo com os sintomas, nós começamos uma medicação e observamos como que aquele paciente reage em alguns meses, 6 meses, 8 meses, e observamos como que ele vai ficar. Tá legal? Se esse paciente ele tem uma próstata acima de 30 gramas e tem esses sintomas, ele vai se beneficiar dessas medicações que vão controlar esse aumento prostático, ok? Então, nós freamos esse crescimento. Como se ele fosse um carro a 100 por hora, nós diminuímos, colocamos ele ali a 10, 20 por hora. Nós seguramos esse crescimento prostático e entregamos uma qualidade miccional melhor. E aí o paciente relata em consultas futuras que ele teve uma melhora do jato miccional, uma melhora do seu sono, uma melhora do esvaziamento, ele já não tem mais urgência. Esse paciente, se ele responde bem à medicação, nós seguimos acompanhando com essa medicação e observamos como que ele vai ficar. É bem verdade que em alguns pacientes que usam a medicação para próstata, eles podem ter a próstata reduzida, sinal que o efeito do medicamento ele foi superior à velocidade de crescimento da próstata. Se passado alguns meses, esse paciente ele mantém o mesmo valor de peso prostático, sinal que o medicamento foi igual à velocidade de crescimento da próstata. E se esse paciente usou o medicamento e teve um aumento da próstata, o medicamento não conseguiu segurar esse aumento prostático dele, foi muito agressivo, é sinal que o efeito do medicamento foi inferior à velocidade de crescimento da próstata. Esse último caso desse paciente, muito provavelmente, em algum momento da vida desse paciente,
ele vai se tornar um paciente cirúrgico, pois o medicamento não foi capaz de controlar esses sintomas clínicos do paciente. Esse paciente ele vai se tornar, muito provavelmente, um candidato à cirurgia. E a cirurgia nós temos inúmeras técnicas. Nós podemos fazer a raspagem, cirurgia laser, roll-up, robô, green light. Hoje as técnicas são inúmeras e cabe a nós, como urologistas, apresentarmos as opções para o paciente e adequarmos ao peso prostático e à expectativa daquele paciente. Cada técnica tem a sua peculiaridade e nós precisamos apresentar ao paciente quais são essas peculiaridades e o que esperar com cada tratamento. Então, até determinado peso, nós usamos certa técnica. E aí vai depender muito do peso prostático, da perspectiva de ter filhos, da resolução proposta daquele problema. Então, isso nós temos que avaliar em consulta, ok? Se você tem problema urinário, dificuldade miccional, esforço miccional, dificuldade de esvaziamento, acordar à noite para urinar, tudo isso que nós falamos aqui, você vai agendar sua consulta comigo, nós vamos conversar e tentar identificar qual é o melhor para você. Inicialmente, nós traçamos um plano terapêutico com a medicação que serve para observar ao longo dos meses como esse paciente vai reagir com essa medicação e após esse período nós avaliamos como que esse paciente se encontra. Ao final, nós conversamos sobre como ele está após cerca de 6 meses, 8 meses e observamos se esse paciente ele respondeu bem à medicação e deseja continuar com a medicação, nós observamos. Se a medicação não for eficaz no caso desse paciente, a cirurgia é uma opção. E é por isso que nós precisamos conversar em consulta para decidir o que é melhor para você. Tá legal? Espero que com esse vídeo breve eu tenha conseguido te entregar a informação que você necessita. Eu espero ter conseguido te ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre o que é a hiperplasia prostática do homem. E, infelizmente, isso é muito comum. A hiperplasia nos homens, cerca de 80 anos de idade de um paciente, a média, 80% dos homens vão ter hiperplasia prostática. Tá legal? Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham uma qualidade social, miccional melhor e é para isso que eu estou aqui, para poder te ajudar. Agende a sua consulta, marque sua consulta conosco e nós estamos à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima.